Olá, no programa de hoje eu recebo o apresentador esportivo da Band, o ex-jogador Neto. Agora, nos estúdios do Band News, começa o Face a Face. Ele é um dos maiores líderes do Corinthians. Atualmente comanda na Band o programa Os Donos da Bola. Seu esporte preferido? Eu tenho um palpite. Polemizar. Comigo agora, Neto. Muito obrigada, Neto. Adorei que você está aqui no Face a Face. Você é linda pessoalmente, meu Deus do céu. Aí, Sandra, tá vendo que você adora ela? Minha mulher Sandra te ama. é a esposa do Neto que trabalha com moda. Quero mandar um beijo para você, viu, Sandra? Podia ter trazido a Sandra para tomar um café comigo. Mas ela tá de 8 meses, não dá para sair de casa. Ah, vai ser pai velho. Vou ser pai velho. É tão bom ser pai velho. Você não tem ideia das coisas boas. Você já tem uma filha maravilhosa. Eu tenho uma filha vai fazer 17, que é a Luísa. Tenho um filho de 11, que é o Gustavo. Tenho um filho de 10, que vai fazer 10, que é o João. E agora a Sandra tá grávida de 8 meses. Vai ter neném agora aí. Mês que vem, eu acho que já está nascendo o Júlio, né? Meninão, mais um meninão aí para a gente ter que mas sabe que é bastante. diferente ser pai depois de uma certa idade? Fiz uma brincadeira com você, mas você já teve esse processo pai jovem, agora você é um pai jovem, só que não. A verdade, o meu grande receio, assim, em ter me tornado pai com 50 anos, é que com 50 anos você começa a analisar a vida de uma maneira diferente daquilo que eu analisava quando eu era jogador de futebol. Com 50 anos, eu tento fazer o máximo possível para que meus filhos possam poder fazer uma faculdade, poder estudar, né? Claro. Que é o mínimo que hoje a gente tenta dos nossos filhos, das crianças, porque os filhos da gente sempre vão ser crianças eternamente. E eu estou tentando fazer isso e deixar um legado legal para eles aí, para que eles não possam sofrer o tanto que eu sofri na minha infância, das dificuldades que eu tive antes de me tornar jogador de futebol. Aliás, essa seria uma pergunta. Você sempre quis ser jogador de futebol? Na verdade, eu gostaria de ter sido polícia. Ah, é? Por causa do meu pai. Porque eu via meu pai de farda e eu achava meu pai... Quando meu pai chegava, por exemplo, para pegar o ônibus lá em Santo Antônio de Posse para vir para Campinas, meu pai não pagava passagem, eu era molequinho e eu entrava sem pagar passagem. Você achava aquilo sensacional. Não, então eu achava que meu pai era... Meu pai sempre foi o meu herói, diga-se de passagem, não querendo copiar o que o Fábio Júnior, né? A letra do Fábio Júnior, pai herói, mas o meu pai sempre foi o meu herói, porque, tipo, vinha circo, né? Hoje em dia essa molecada não sabe nem o que é circo, nem o que é parque, né? Ia lá em Santo Antônio de Posse, o parque, meu pai ia de farda, né? Que meu pai sempre foi soldado e hoje ele é sargento, mas aposentado. Ele ia de farda e a gente entrava de graça no parque, né? Porque aí tem o mexicano, a roda mexicana, todas essas coisas que as pessoas não sabem muito que eu passei por isso, né? Eles veem a gente na televisão, eles acham que a gente já entrou na televisão, né? As pessoas acham que você, por exemplo, uma vez que eu te via no shopping, né? Você estava lá com um Fiat branco, pá, era bem, né? No começo da sua... Bem no começo. Bem no começo, as pessoas não sabem o que a gente sofre, né? Mas não é sofrer de as pessoas ter dó, porque eu não quero nem ter a pena de mim, dó de mim, porque eu não suporto a gente isso. Rala, trabalha, né? Tudo que eu tenho, eu ralei para trabalhar. Então, a minha vontade primeira sempre foi ser policial. Mas eu ia ser da rota, né? Eu não queria ser policial, aí, soldado, tenente, eu queria ser da rota, para chegar E o que te fez mudar de ideia? Aí, com 11 para 12 anos, meu pai achou que eu tinha talento para ser jogador de futebol, mas eu nem sabia que eu não sonhava em ser jogador de futebol. Aí meu pai me levou para fazer testes. Eu não passei no primeiro teste. Com 11 anos, isso? Com 11 anos, lá em Campinas. Você não fez escolinha de base, essas coisas? Isso é tudo mentira. Até hoje é tudo mentira. Como assim tudo mentira, né? É mentira, porque as pessoas que vão das escolinhas do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, do Flamengo, do Barcelona, do Real Madrid, as escolinhas têm que servir para socializar a criança. Para ela entender que tem regras, para ela entender que ela tem que chegar no horário, para ela respeitar o amiguinho. Uma disciplina. Agora, para ser jogador de futebol, isso aí não serve, isso aí é mentira. Ninguém vai sair de uma escolinha e se tornar jogador de futebol, e ser o Neymar, e ser o Felipe Coutinho, o seu Romário, o seu Ronaldo. Neto. Isso é verdade, isso aí não é mentira. Mas
o lado social é muito legal, você levar seu filho numa escolinha de futebol para ele aprender a jogar futebol, para ele socializar com as outras crianças, para ele saber se defender. Isso eu sou favorável. Mas o que você está querendo dizer é o seguinte, que o talento você não aprende. Não. Ou você nasce com esse dom, ou você não vai ter escola que te ensine. E essas escolinhas, elas fazem com que os pais gastem muito dinheiro, dando uma ilusão que você estando numa escolinha do Corinthians, do Flamengo, do Barcelona, você vai ser jogador de futebol. É mentira. Não é verdade. Isso é tudo mentira. Eu fui fazer teste no Guarani e não passei, depois fiquei um ano na Ponte Preta. Que foi o seu primeiro time. Que foi o meu primeiro time. E depois, só que eu fui muito precoce. Com 15 anos eu já era titular do Guarani. E aí eu fui muito precoce. E aí a minha vida se deslanchou, assim, de altos e baixos. A minha vida foi muito... Eu oscilei muito na minha carreira como jogador de futebol. Por que você acha? Tem a ver com o seu temperamento? Porque eu fui muito irresponsável, porque eu gostava muito de zona, gostava de ir no puteiro, gostava de beber. Mas qual é a diferença dos meninos de hoje? A verdade, os meninos de hoje, eles não precisam ir no puteiro. Hoje em dia nem precisa ir, é diferente. A verdade, eu, quando jogava bola, eu precisava muito do meu físico, entendeu? E eu nunca fui jogador de futebol, eu nunca fui um profissional. Eu sempre fui boleiro, eu sempre fui muito bom de bola, mas eu... Não tinha a disciplina eu não tinha necessária. disciplina necessária para que eu ficasse 5 anos consecutivos, por exemplo, num alto nível. Você ficava Se eu oscilando. tivesse ficado 5 anos num alto nível, eu disputava 3 Copas do Mundo. 90, 94 e 98. Então, eu fui considerado o melhor jogador 2 anos no país, mas eu sempre fui muito indisciplinado, né? Eu engordava muito fácil. Eu brigava muito com as pessoas, eu não ouvia muitas pessoas, não tinha humildade suficiente para saber quando as pessoas estavam falando para o meu bem e achava que eu era o tal, e aí eu não consegui realmente poder ter disputado 3 Copas do Mundo. Mesmo assim, eu joguei quase 20 anos de futebol e me tornei um dos grandes ídolos do Corinthians, quando eu entendi que eu tinha que me adaptar ao sistema. Né? A regra. Isso, a regra. Se todos nós, se a gente se adaptar à regra da onde a gente trabalha, da onde a gente vive... Não tem estresse. Não tem estresse. Então, quando você não está fazendo a regra ser correta, você vai ser um mau aluno, você vai ser um pai ruim, você vai ser uma esposa ruim, você vai ser um político vagabundo, ladrão, safado, bandido, né? Então, por isso que o cara vai comprar pinto lá em Nova York, né? Ai, meu Deus do céu. Uma brincadeira. Desculpa, Adriane, você não merece. Você não é adepto a brinquedinhos do sex shop? Não, na verdade, eu já entrei já na África do Sul. Eu acho que tudo vale, né? Desde que não seja comigo. A verdade, eu gosto de mulher. E não tenho nada contra quem é homossexual, até porque na minha família eu tenho homossexual, eu tenho trans, eu tenho... Tem trans na sua família? Tem. Por exemplo, na minha família, eu tenho dois primos que eles são casados. Eles frequentam a minha casa. Qual é o problema da pessoa ter uma opção sexual... Diferente da sua? Diferente da minha? Nenhuma. Quem disse que eu sou melhor porque eu sou hétero? De quem é bissexual, de quem é trans, de quem é homossexual? Quem disse isso? Isso não existe. O que vale é o que você é como gente. O que não pode é ter homofobia, o que não pode é as pessoas usarem isso. Você está falando de um assunto importantíssimo, que há pouco tempo o Richarlison passou de novo por um quiprocó. Em Guarani. Ele ficou longe Mas ele é culpado campos. disso. Por que você acha? Porque ele deveria assumir. Se ele é hétero, se ele é bi, se ele é trans. Mas ninguém tem nada a ver com a vida dele, se ele não quiser assumir. Mas sabe o que acontece? Como ele está num meio todo de futebol, que é um meio machista, que é diferente da televisão, que é diferente do mundo artista, que é diferente de outras coisas. Você acha coisas. que com o tempo também não mudou isso? Não, porque o futebol é machista. O Brasil é machista. Infelizmente é. Vamos lá, se você perceber quantos apresentadores negros tem na televisão brasileira? Quantos repórteres negros tem na televisão brasileira? Você está falando do racista. Não, né? então, mas tudo é em conjunto. O preconceito, ele está na televisão, ele está... Por que você, quando você olha o seu porteiro, por que só tem que ser negro? Não pode ser branco, não pode ser chinês, não tem essa na vida.
O Richarlison, eu não sei se ele é gay, se ele é bissexual, se ele é hétero. Também não, mas as pessoas pegam muito no pé Só que é dele. o seguinte, as pessoas usam o Richarlison de uma maneira muito pejorativa e que isso deve magoar muito a mãe dele, o Lela, que é campeão brasileiro, que é o pai dele, o Alexandre, que é meu amigo, eles que são de Bauru. Eu sou amigo do Richarlison, sou defensor do Richarlison. Só que ele também tem que entender que ele tem que tomar uma posição. E se ele tomasse uma posição, se ele é hétero... Acabaria o problema? Hã? Acabaria o problema, você acha? Lógico, mas não tenha dúvida nenhuma disso. Acabaria o problema para ele. Porque qual o problema de você ser hétero, bi, trans, homossexual? Nenhum. Qual o problema de você ser prostituta e você sustentar a sua família? Nenhum. O que você não pode é fazer igual a mulher do Sérgio Cabral, de pegar um anel de 800 mil reais e achar que ela tem que sair do Bangu 9 e ir cuidar dos filhos. O que não pode ser desse país, na minha opinião, eu falo muito, André. Fique à vontade. O que não pode ser desse país é que na saidinha do Dia das Mães, você liberar A Suzane para ela ver os pais que ela mandou matar. Pô, mas que moral? É moral isso? Não. É ilegal? Não. Porque ela tem o direito. Mas, pô, peraí, como é que pode uma coisa dessa? Então, às vezes a gente tem que... É difícil. É difícil de você administrar isso. Então, o que fazem com o Richarlison, não é só com o Richarlison, só o que fez com o menino lá, o Leonardo Vieira, que era ator da Globo, depois vira o cara dando um beijo na boca. Pô, arrebentaram com o cara. Aí, sabe, então, qual o problema? Sabe, então a gente tem que parar de ser hipócrita nesse país e a gente viver um pouco melhor, porque é desse jeito que eu converso com os meus filhos. Né? Meus filhos sabem tudo que eu estou falando com você, eu converso com meus filhos sobre tudo isso. Eu vou para os comerciais e você vai continuar conversando comigo, a mesma coisa que você conversa com seus filhos, hein? Não sai daí que eu já volto. Voltamos ao Face a Face com o ex-jogador e apresentador Neto. Mas antes de continuar nosso papo, eu quero dar um recado que talvez você ainda não se deu conta. Mas ajudando você a cuidar da sua família está a maior indústria farmacêutica do Brasil. É o laboratório EMS, uma empresa que exporta para mais de 40 países, investe de forma contínua em tecnologia e inovação e onde trabalham mais de 400 pesquisadores e doutores. E não para por aí não, viu? A EMS possui o maior centro de pesquisa da América Latina. Por tudo isso, a EMS está onde você precisa. Medicamentos EMS, sua saúde merece. Neto, seu gênio sempre foi seu aliado ou seu inimigo? A verdade, meus inimigos... Não, teu gênio. Então, os meus inimigos sempre estão perto de mim, né? Da gente. Porque inimigo longe, tá tudo certo, irmão. Porque inimigo longe, ele vai me fazer mal. Mas o meu gênio que eu tenho dentro de casa, na Band, com todas as pessoas que estão aqui, né? Todos eles me conhecem aqui, né? Fazendo jogos e trabalhando. É difícil lidar comigo. A pessoa, para lidar comigo, tem que entender o meu gênio. E tem que entender quando eu estou de bom humor. Hoje, por exemplo, estou de um ótimo humor. Graças a Deus. Mas até em respeito a você, em respeito a todo mundo, eu estou com bom humor hoje, porque a minha mulher está legal, a gravidez está linda, meus filhos estão falando comigo, coisas que eles ficaram 6 meses sem me falar. Então é difícil. O meu gênio, muitas vezes, e a maioria das vezes, me atrapalhou muito nos meus relacionamentos, né? Me atrapalha muitas vezes com os meus amigos, me atrapalha no meu trabalho. Você nunca tentou ser diferente? Não. Por quê? Porque eu caguei para as pessoas que pensam de mim. Mas você acabou de falar que te atrapalham às vezes na tua vida. Sei, mas a vida é feita de desilusões, a vida é feita de amor, a vida é feita de você falar uma coisa, mesmo que eu esteja errado, e eu querer falar aquilo, na hora eu tenho que falar. E se eu errar, eu peço desculpa, isso que eu te peço perdão. Mas você é do tipo que pede desculpa? Não, eu peço perdão. Eu tenho a humildade suficiente para fazer isso. Tanto é, para quem não sabe pedir perdão, é só assistir A Cabana ou ler o livro A Cabana. Eu já li 5 vezes, entendeu? Eu já perdoei muitas pessoas da minha família, já perdoei muitos amigos que me fizeram mal, mas o meu gênio, falo a verdade, é um gênio não indomável. A verdade é que as pessoas têm que entender o meu gênio, porque eu sou uma pessoa... Mas se é esse Neto que a gente vê na televisão, você é em casa? Não, igualzinho. A única coisa em casa que eu não faço muito e que eu sou proibido é de falar palavrão. Porque como meus filhos são pequenos e a minha mulher era muito rígida em relação a isso,
Eu não posso falar palavrão em casa, às vezes escapa, mas é só isso. Mas eu sou igual. O que eu tiver que falar para minha filha sobre maconha, sobre cocaína, sobre virgindade, sobre tudo isso, eu falo com meus filhos com 10 anos, com 9, com 8, com 7. Porque se a gente não falar isso, a gente não está falando a verdade, a gente não está sendo pai. Agora, o meu gênio indomável, ele me atrapalha muito, mas muito. Eu poderia fazer muito mais coisas assim, em termos de dinheiro, ou em termos de outras coisas, em termos de televisão, de mais coisas, se não fosse esse gênio que eu tenho de, às vezes, das pessoas não conseguirem, de uma certa maneira, me politizar, ou talvez eu tenha um pouco mais... Mas se você pede perdão, você não guarda mágoas, né? Não, Então, não. às vezes a gente vê uns arranca-rabos aí, teu com alguém, você no seu programa mesmo às vezes fala, dá a sua opinião sobre alguém, fala diretamente de um time ou de outro, gosta de pegar no pé do Palmeiras, especialmente... No seu Palmeiras. No meu Palmeiras, você gosta de pegar no pé, mas de uma maneira geral, você não guarda mágoas, assim, você é um cara que passa por cima das coisas. Então, a verdade, no começo da entrevista, quando você falou de você ser um pai com 50 anos, o que eu mais peço para Deus e para Jesus e para Nossa Senhora Aparecida é que eu morra antes do que os meus filhos. A única coisa que eu peço para Deus, eu não peço mais nada, né? Agora, todas as vezes que eu guardei mágoa dentro de mim, eu só me prejudiquei, porque aí eu tive síndrome do pânico, aí eu tive que tomar Rivotril, aí eu tive que me tratar com um psiquiatra, porque psicólogo não deu. Aí eu tive que ir para o psiquiatra, entendeu? Para quem não sabe aí, que está assistindo face a face, psicólogo você não precisa tomar remédio, com psiquiatra você tem que tomar. Todo mundo tem depressão, claro. Todo mundo tem problemas, não é porque você é famoso, bonito, rico, pobre, não importa. Eu acho que eu estou tentando aprender isso com o tempo, né? E a verdade, a maior dificuldade que o ser humano tem é dar o perdão, né? Porque se Deus deu o filho dele para nós, será que nós vamos dar nosso filho para alguém? A gente não vai dar nosso filho para a humanidade, a gente não vai dar nosso filho para que ele morra, para que as outras pessoas possam ser felizes, né? A gente não vai fazer isso, a gente não tem capacidade intelectual para fazer isso. Mas eu consigo perdoar as pessoas e eu não tenho mágoa de ninguém. E me perdoar. É isso que eu estou tentando, me perdoar. Eu sei mais perdoar do que me perdoar. Esse é o grande mal que eu tenho, falar a verdade. Eu não consigo me perdoar muito. Então, por isso que, às vezes, eu tenho determinados problemas psicológicos. Mas eu estou tentando aprender. Por exemplo, eu leio muito Augusto Cury, eu estou lendo agora... eu leio muito a Bíblia, eu li Gandhi, estou lendo Gandhi. Também, né? Você é um homem que entende de política, fala... Não, de política eu sou bom pra caramba. Então, gosta de falar de política, mas eu quero voltar só um pouquinho para o futebol. Eu quero saber quando é que começou esse amor com o Corinthians? A verdade, eu acho que no ventre, né, da minha mãe, diga-se de passagem, no útero dela, porque em casa... Meu pai é porque eu tenho muitos irmãos, né? Todo mundo corintiano em casa? Não, porque meu pai é casado 2 vezes. E nós somos em 12 irmãos. Então, são 5 com a minha mãe. Natal pega fogo, então. Então. E aí eles moram em Santo Antônio de Posse, uns moram em Campinas. Eu trouxe minha mãe para ficar comigo aqui em São Paulo, meu irmão também. A verdade, a maioria é São Paulino. Eu tenho um irmão palmeirense, a maioria é tudo São Paulino, e eu e a minha mãe somos corintianos. Tanto é que eu sou corintiano desde criança, né? Desde quando o Basílio fez o gol, depois de 23 anos e 7 meses, né? Em 13/10/77, contra a Ponte Preta nos 3 jogos. Né? Eu sou corintiano, muito corintiano, e nunca imaginei na minha vida que pudesse um dia... jogar e virar ídolo do Corinthians. Isso é muito louco, né? Tipo assim, você está na rua, no shopping, por exemplo, o cara chega perto de você, ajoelha, beija o seu pé, porque... você deu o primeiro título brasileiro para o Corinthians, depois Isso acontece, de 80... né? Acontece muito. Nunca vi nenhuma mulher veio beijar eu, mas homem beija o pé meu toda hora. Não, mulher vem de vez em quando, mas como eu tô com a minha mulher, às vezes... Não... E você gosta de pegar no pé do Palmeiras, por quê? Não, gostosinho? A verdade é assim, eu acho assim, o meu vínculo corintiano, de uma certa maneira, quando eu... Qual a maior audiência que eu tenho nos donos da bola? Não é o Corinthians, é o palmeirense, é o São Paulino, é o santista, porque ele adora me odiar. Então, ele adorando eu me odiar, ele me dá audiência, que a audiência que eu tenho, ela é fenomenal, porque o Corinthians eu mais critico do que elogio pelo aquilo tudo que eu sei do Corinthians, mas
pegar no pé do Palmeiras, do Santos, do Flamengo, não é pegar no pé da instituição. As pessoas têm que entender que tem que parar de ser clubista nesse país. Eu falo mal do jogador que joga mal. Eu falo mal... Não importa de onde ele é. Você fala também do cara do Corinthians. Eu falo mal do cara que tomou um frango. Eu falo mal do cara que, por exemplo, eu estou bravo com o Tite de não ter convocado o Cássio para o gol e o Dudu do Palmeiras. Porque não é possível colocar o Tyson e colocar o Everton na seleção brasileira. E eu critiquei ele hoje nos Donos da Bola. Pum, manchete no UOL. Neto critica Tite por isso, por isso, por isso. Então, de uma certa maneira, as pessoas também gostam daquilo que eu penso, ou mesmo não concordando com as minhas opiniões. Eu só não sou desrespeitoso com a instituição, que eu acho que isso é muito ruim para as pessoas, entendeu? Às vezes eu sou muito duro com um atleta, por isso que eu não tenho nenhum amigo, assim, jogador Aliás, de vamos futebol. falar um pouquinho de disciplina de atleta daqui a pouquinho. Não sai daí que eu já volto com mais Neto. Voltamos ao Face a Face neste papo delicioso com o ídolo do Timão, o apresentador Neto. Neto, de vez em quando você fala lá no seu programa da disciplina de um, da indisciplina do outro, do jeito de um. Aí você, quando você está falando isso, as pessoas ficam loucas, né? E na hora já te mandam Twitter, WhatsApp, fica aquela confusão. A mídia social hoje é muito forte, É né? muito forte. Mas você não acha que isso é o seu calcanhar de Aquiles, por exemplo? Como você não foi um cara disciplinado, não te dá o direito de apontar o dedo para um cara que não é disciplinado hoje. Como é que você vê isso? É um problema isso, porque eu tive que... eu tenho que diferenciar, por exemplo, eu como atleta e eu como comentarista e apresentador. Quando eu critico um cara que não faz um gol, eu tenho o direito de criticar porque eu fui muito bom de bola. Então ele não tem como falar de mim. Porque eu falo com base e com certeza. Quando um jogador comete um equívoco disciplinar, quando ele é expulso, ou quando ele... Sai e bebe uma noite. Bebe... A verdade, nos Donos da Bola, no Baita Amigos, nas minhas redes sociais, que eu tenho quase 7 milhões de seguidores, o que é muito, né? Eu às vezes nem imagino isso, porque é tanta gente. Eu não me importo o que o cara faz fora do campo, o que ele faz... Se ele vai no swing, se ele vai no 222, se ele vai no Viracopos, no Galo de Ouro, se ele vai na Albertina, se ele vai no Gluta Azul. Você conhece, hein? Conheço, já passei por todos eles, por isso que eu conheço. Né? E aí, eu não me importo com isso. Isso não faz parte do meu programa. Meu programa é debate de futebol. Muitos usam isso para audiência. Eu não uso isso para audiência. Eu não faço esse tipo de programa. Meu programa é chegar a bota em quem não joga bem. Meu programa é chegar a bota em quem não classifica. Meu programa é chegar a bota no Flamengo que saiu fora da Libertadores. Meu programa é chegar a bota no time do São Paulo, do Santos e do Palmeiras, que não ganharam o Campeonato Paulista e deixaram o Corinthians ganhar o Campeonato Paulista. A indisciplina de um jogador, a verdade, eu fico meio que fora dessa, porque eu não tenho moral para falar sobre isso. Eu tenho moral para falar da bola. A moral para falar da indisciplina, eu não tenho moral para chamar a atenção de um atleta que ele foi expulso, que ele cometeu um equívoco. Se você fosse o que eu posso falar hoje... é assim, ó, eu já fiz isso, se eu fosse você, eu não faria. A única coisa que eu posso falar é isso. Quando você fosse atleta hoje, o que você acha que mudou para a vida de um atleta profissional de alta performance num clube desses importantes que não tinha na tua época e que você acha que Se eu for jogador hoje? É. Pô, por exemplo, eu não ia de carro, eu ia subir no quarto andar, eu ia de helicóptero para minha casa, porque eu ia estar ganhando muita grana, porque eu fui muito bom de bola. O dinheiro era diferente daquela época para isso, diferente. né? É outro dinheiro. A diferença do jogador hoje, que os atletas, hoje eles são muito atletas de videogame. Eu acho que os atletas são atletas robotizados, eles só fazem aquilo que é determinado. Ó, você tem que correr e marcar só esse jogador. Então ele faz isso perfeitamente. Isso faz parte da disciplina isso, também. Da disciplina, mas ele pode, dentro do campo, matar a bola do peito, dar um chapéu e fazer um gol de bicicleta. E eu acho que eles não fazem mais isso porque eles não têm competência e não têm nem técnica para isso. Então, o futebol hoje ele é muito mais físico, fisiológico do que técnico. Vou dar um exemplo. No Campeonato Brasileiro do ano passado, foram quase 500 partidas, teve acho que 17 gols de falta. Só eu fazia 10 gols ou 12 gols de faltas num ano, ou num campeonato.
Então, hoje a gente só tem um fenômeno que é o Neymar. É muito pouco para um país que é pentacampeão do mundo. Eu acho que se eu estivesse jogando futebol hoje, com a cabeça que eu tenho, com 50 anos, eu não jogaria no futebol brasileiro, eu jogaria no Barcelona, no Real Madrid, no Bayern de Munique. Que pena, né? É uma pena, Mas sabe o que é? Mas eu não me arrependo disso. Eu não arrependo de ter feito todas as coisas que eu fiz, não me arrependo de todos os erros que eu cometi, porque era para ser daquele jeito. Porque senão eu não ia ter os filhos que eu tenho, eu ia ficar só na primeira mulher, que eu gosto de casar, que eu estou na terceira, entendeu? Eu tenho 4 filhos, eu não ia ser comentarista. Então, o que aconteceu, aconteceu. E aí vem daquilo que você falou, da indisciplina. Então, essa indisciplina que aconteceu comigo, hoje eu não tenho mais. Hoje eu sou um cara extremamente profissional e aprendi isso com a idade. É verdade que você largaria tudo, menos os seus filhos, claro, para ser presidente do Corinthians? Então, eu pensei muito nisso dos últimos 4, 5 anos. Essa foi uma ideia que foi colocada do meu advogado e de outras pessoas que são importantes no Corinthians, que eu poderia brigar para ser presidente do Corinthians. Mas aí, como eu comecei a desenvolver uma vida mais simples, que eu quero estar mais com a minha família, viajar mais, eu já te encontrei já fora do país. A verdade, eu quero aproveitar a vida, porque se eu for presidente do Corinthians, eu vou continuar tendo a mesma vida, que eu já fui 20 anos jogador de futebol. Não, você vai se estressar mais, acho. Mais. Eu estou há 15 anos como comentarista apresentador, 35 anos. Então, eu preciso viver um pouquinho. Então, eu tenho 50. Eu quero, nos últimos 15 anos, eu quero viver. Eu quero ir para a Tailândia, eu quero ir para o Alasca. Que máximo ouvir isso de você, né? Que bom. Eu quero ir para a Tailândia, eu quero ir para o Alasca, eu quero ir para a China. Eu quero conhecer o mundo, eu quero conhecer outras pessoas. Isso eu. Se os meus filhos quiserem vir comigo, vem. Se não quiser também, pode ficar onde quiser. Entendeu? Se a minha mulher quiser vir comigo, que venha junto. Se não quiser, tá tudo certo. Eu quero conhecer o mundo. Falar a verdade, eu gostaria muito de conhecer o mundo. Até porque então, eu nunca sonhei por isso. Combina com a agenda de um presidente do exatamente. Eu já, tanto é que eu nem sou mais conselheiro do Corinthians. Eu já, irrevogavelmente, eu peguei uma carta e já assinei, eu não sou mais conselheiro. Eu não sendo mais conselheiro, eu não tenho mais possibilidade nenhuma na minha vida de poder me candidatar a ser presidente do Corinthians. Então, isso já está fora dos meus planos. Por quê? Porque eu quero ter uma vida, depois da televisão, uma vida legal. Olha, eu te conheço há bastante tempo. Tá. Você se manteve em forma desde esse dia. Quando você era mais jovem, você oscilava demais no seu meu peso. Eu tenho tendência monstruosa. Se eu cheirar uma coxinha, eu guardo 2 quilos. Mas você faz uma dieta rigorosa? A verdade, todas as vezes que vocês que estão assistindo Face a Face e fizer dieta, vocês vão sempre ser gordo. Eu mudei a minha alimentação. Eu como hoje muito mais do que eu comia quando fazia dieta. Quando eu fazia dieta, eu deixava de comer. Então, hoje, o que eu faço? Eu tirei 100% o açúcar. 100%? 100%. Aí eu tirei fritura, eu tirei a carne vermelha, né? Como só carne branca. Eu tirei tudo que é industrializado, eu tirei. Sucos, né? Refrigerante, há mais de 7 anos, então eu tirei... Um chocolatinho, você não come de vez em quando? Na verdade, eu como chocolate o de 70%. Mas um pãozinho, você encara um pãozinho integral ou não? A verdade, eu deixei de... Eu fiz umas contas, já vai fazer 1 ano e meio que eu faço isso. Eu deixei de comer 6.000 pães, porque eu comia de 3 a 4 pães ao dia. Não pode, isso aí É muito excesso, e aí eu deixei de comer pão, né? Eu não como integral também não, ou eu não como ou eu como. Aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a me alimentar de uma maneira legal. Eu hoje aprendi, coisa que eu não sabia fazer, um omelete legal. Por exemplo, vocês sabiam, por exemplo, que você não precisa usar óleo, você não precisa usar nada para fazer uma comida? Por exemplo, você pode fazer só com água. Você pega a frigideira, coloca a água, coloca os ovos, um pouquinho do sal marinho, que é legal, que eu não sabia do sal marinho, que vim aprender só agora. Aí você pode fazer sem óleo, sem absolutamente nada. Quem diria que você que está vendo o programa mas eu aprendi fosse tudo ouvir o Neto dando um show aqui de como comer bem, como manter a forma. E outra coisa, eu nunca sabia que tinha uma lasanha, abobrinha maravilhosa. A verdade, tem vários tipos de restaurantes incríveis que são naturais e que são
de uma certa forma, calóricos, mas que faz bem para a saúde. Você tomou essa decisão e fez isso feliz. Então, e aí... Sem sofrer. Isso, sem sofrer. Por quê? Porque eu fiz a redução do estômago, eu fiz a bariátrica vertical. Mas muita gente engordou depois da bariátrica, já vi muitos. O problema não é engordar, o problema é virar alcoólatra. Porque as pessoas deixam do sólido para o líquido. E pouca gente fala isso, porque ela é muito cara. As pessoas ficaram bilionárias com essa mania de querer ficar magro, até porque a magreza não é sinônimo de saúde. Mas aí eu tentei me reeducar e, falar a verdade, eu fiz isso depois de... Quer que eu fale a verdade mesmo? Eu estava fazendo amor com a minha mulher, o que eu me olhei, eu falei, não sou eu, pô. Foi assim que caiu tua ficha? Naquele momento? Naquele momento eu falei, pô, eu tenho que voltar a ser o Neto. E aí, a partir daquele momento, eu falei, eu quero saber de uma coisa, eu vou me alimentar melhor, vou querer ter uma vida mais saudável para que eu morra um pouco mais tarde, para que meus filhos possam ter o pai um pouco mais presente. Neto, que delícia estar com você. Muito obrigada. Beijo. Seja sempre bem-vindo ao Face a Face. O programa de hoje chega ao fim. Te vejo na próxima semana com muito mais Face a Face.